Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos ao vivo, ao vivo, ao vivo. 7h30 da manhã. Hoje é dia 13/12, 13 de dezembro. Sexta-feira. E aí, quero ver a turma que chega sempre ao vivo aqui, que chega sempre ao vivo chega, né? Mas que chega no horário. Parabéns para vocês aí que estão chegando. Mariana, o Evandro. Bom dia Flávio, Marco, muito bom, gente. Bom dia para vocês. Vai já chamando a turma aí. Chama os amigos, toca lá no aviãozinho para essa galera saber que nós estamos aqui. Pô, Eduardo, mas eu sempre toco lá no aviãozinho e o pessoal não vem, mas não importa, cria o hábito, né? Bom, é um bom hábito de, se eu vou fazer uma coisa que é bacana, eu vou compartilhar também com as pessoas. Então vai lá, convida, para a turma saber que nós estamos aqui. Sexta-feira, hein, galera? Olha só, o mês está voando, nós já estamos na metade do mês de dezembro, mais uma semaninha aí, nós já chegaremos no Natal ali, basicamente, né? Daqui uma semana a gente já entra naquela semana, naquela doideira, correria, e o Natal chega e vem ano novo e muita gente faz de novo os planos e muita gente repete as mesmas coisas, não vai mudar nada, só vai mudar o ano e aquela doideira da vida continua. Mas aqui não, né? Não com vocês, não com a gente. Porque aqui nós estamos mudando tudo, nós estamos fazendo diferente, nós estamos estudando, vocês estão aqui se esforçando, vocês estão tendo consistência, né? Tá vindo todo dia. Isso aqui, vocês não fazem ideia de como isso aqui é importante para esse processo de mudança, para esse processo de transformação que todos nós queremos para as nossas vidas. Principalmente para a nossa vida financeira, mas não apenas para isso, né? Nós já conversamos aqui que traçar um objetivo, mudar hábito, ele provoca também mudanças em outras áreas. Então, vocês serão testemunhas disso, eu creio, né? Eu sei que vocês aí, alguns de vocês já estão escrevendo a carta mais importante da vida de vocês, pleno final de 2024, você escrevendo uma cartinha, olha só, quem diria, hein? Mas essa é a carta da mudança de vida, é a carta que a hora que você olhar para trás, você fala, caramba, cara, e não é que é verdade, e não é que deu certo, e não é que nem doeu tanto, e não é que eu nunca tinha percebido que as coisas poderiam acontecer e eu ficava ali deixando a minha dúvida, a minha falta de crença me dominar. Vocês vão ver, vai ser muito legal. Eu sempre lembro aqui no comecinho do nosso vídeo que nós sempre estamos ao vivo, eu deixo aqui sempre alguns minutinhos para esperar o pessoal chegar. Então, se você acessa aí o nosso conteúdo, tá acessando pelo YouTube, é só você, colocar um pouquinho para frente aí e ir direto pro conteúdo. Certo, turma? Então, bora lá. Vamos dar continuidade aqui no que a gente tem para conversar. Lembrando que a partir de segunda-feira eu quero iniciar com vocês a nossa resenha aqui do livro A Bíblia da Renegociação das Dívidas. E então não esqueçam de baixar o livro lá na área do aluno, estudar. Tem alguém aqui que não entrou ainda na área de curso? Eduardo, eu não sei, cara, você falou aí, mas eu não sei, não entrei ainda, nunca, nem sei como é que abre minha conta lá. Tem alguém? Coloca aí, só para eu saber, para eu dar uma orientação aqui.
Eu quero saber se tem alguém que ainda não entrou ainda lá, que não sabe, na verdade, né, sobre o que eu estou falando. Só coloca aí para eu poder saber. Ou tá todo mundo pelo menos sabe o que fazer lá para poder estudar. Coloca aí, galera, vamos lá. Pelo jeito vocês já sabem, né? Então é só uma questão mesmo aí de é uma questão de tempo, uma questão de se organizar para estudar. Enquanto estou falando com vocês aqui, eu estou conferindo para ver se as novas aulas já entraram, se o pessoal já conseguiu colocar. Mas ainda tem 3 aulas lá. Cadê? Ainda tem 3 aulas que precisam ser colocadas, que já estão prontas. Que me parece que ainda não. Cadê? Deixa eu ver, conferir. Eu acho que ainda não. Acho que ainda não colocou. Cadê? Ainda não. Tem mais 3 aulas que precisam ser colocadas lá. Que eu vou pedir para eles. Hoje é sexta-feira, não sei, dependendo da correria do povo, da galera que faz a edição lá. Se tiver como, eu vou pedir para eles colocarem hoje. E se eles colocarem, eu aviso nos stories, tá bom? Para quem já fez todas as aulas aí, aproveitar o final de semana e estudar lá tem mais 3 e semana que vem, se Deus quiser, eu gravo as últimas 3 ou 4 que faltam pra gente fechar esse curso aí. Então é o seguinte, turma, vamos lá, vamos continuar o nosso assunto aqui para eu encerrar essa linha de pensamento que eu tô com vocês aqui com relação à procrastinação, a fazer o que precisa ser feito. Nós tivemos essa semana foi muito bacana aqui com os nossos bate-papos, as nossas lives aqui de manhã. Você tem alguns autores que são bem, cara, que eles são bem famosos, assim, né? Alguns conceitos para quem estuda finanças pessoais, ideia de enriquecimento, mudança de mentalidade. E um deles é o Napoleon Hill, né? O Napoleon Hill, cara, ele é o famoso escritor do livro Quem Pensa Enriquece, é um livro centenário. O cara, ele conviveu com aqueles bilionários americanos do começo do século passado. Então, o que é legal, às vezes, você estudar alguns caras que já estão, sei lá, cara, você está falando de um cara de mais de 100 anos atrás, para você entender que as coisas mudam, a forma de fazer, a tecnologia, a agilidade das coisas, mas as premissas, né, o que está por trás, que é a fórmula, ela continua a mesma, intacta, né? Então, eu quero hoje falar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Alguns conceitos que esses caras nos ensinaram e que hoje você vê outros autores repetindo, falando um pouquinho diferente, mas é a mesma receita. A mesma receita que eu falei lá de Salomão há 3.000 anos. Então, para a gente entender que não tem novidade, né? Assim, não, eu quero descobrir, cara, na verdade a receita já existe, ela é adaptada ao nosso tempo, aos nossos dias, né? E eu vou falar de novo, porque tem sempre gente nova, para ilustrar uma questão aqui, né? Que o convite que a gente precisa fazer para nós mesmos é que antes de nós sermos, antes de nós queremos o resultado propriamente dito, nós precisamos viver aquilo, nós precisamos crer que é possível. Então, nós precisamos crer para depois ver o resultado. Não tem aquela frase famosa, né, pessoal, de São Tomé, não, primeiro eu preciso ver para crer. Não, cara, na verdade, primeiro nós precisamos crer, ou seja, nós precisamos agir, nós precisamos fazer, para depois
o resultado disso ele vem com o tempo, né? Eu falei sobre isso ontem, estou falando sobre isso esses dias todos. Então, as coisas são uma construção na nossa vida, nós precisamos saber disso. E ainda se der tudo errado, quando você acredita na abundância e você age para que aquilo seja uma realidade na tua vida todos os dias, ainda que você não chegue exatamente onde você imaginou, cara, a sua atitude vai ter te levado para tão longe, que a metade do caminho já é um resultado incrível, já será um resultado incrível na tua vida. E aí, eu sempre nas palestras que eu faço sobre educação financeira por aí, tem uma história que eu gosto de contar, assim, eu conto demais ela, porque ela diz muito sobre isso e sobre a realidade das nossas vidas. Diz uma ilustração, cara, que isso aqui, tem gente que depois me procura e fala, putz, cara, esse negócio aí já aconteceu comigo, um cara de 50 anos falando, olha, cara, é isso hoje e tal, eu podia ter feito algumas coisas, aí eu fui deixando, porque eu achava que ia mudar muito a minha vida, ia me atrapalhar, o tempo passou tão rápido, e eu tô no mesmo lugar que eu estava há 30 anos atrás, e não aconteceu nada. Então eu conto uma história de 2 garotos, que por volta lá de 11, 12 anos de idade, 2 amigos, e eles iam para a escola juntos, passavam sempre em frente a uma escola de música ali, eles ouviam o som dos instrumentos, e aquilo encantava eles, porque eles amavam a música e tal. E aí um dia eles resolveram entrar ali na escola, foram entrar e tal, e viram lá o pessoal tocando, e aí perguntaram para a professora, pô, como é que funciona e tal, isso aqui é muito legal, e eu queria aprender a tocar. E aí a professora ali começou a explicar para eles quanto que custava para eles se matricularem, como que funcionava ali e tal, quantos dias eles precisavam estudar. E aí eles viram ali alguns ali que tocavam, os professores que tocavam maravilhosamente bem. E aí um dos meninos fala, olha, mas quanto tempo leva para eu aprender a tocar, a ser um profissional e tocar desse jeito aí que eu estou ouvindo? Aí a professora falou, olha, vai levar mais ou menos uns 20 anos. E, cara, ok e tal. E eles saíram dali, um dos meninos super empolgado e falando, cara, eu vou chegar em casa, eu vou pedir pro meu pai me matricular e tal, não sei o que, pede também pro seu pai. E aí ele percebeu que o outro menino estava triste, estava de cabeça meio baixa. E ele falou, mas por que aconteceu, né? Aconteceu alguma coisa que eu não percebi e tal? Ele falou assim, eu queria muito aprender a tocar, mas não vou não. Mas por quê? Não, porque, cara, 20 anos é muito tempo. Já pensou eu ficar por 20 anos vindo aqui todo dia, ou tendo que treinar em casa todo dia esse negócio? Isso vai tomar muito tempo, eu vou sabe, ter que ficar menos tempo nas redes sociais, vendo meus vídeos. Eu vou ter que abrir mão de alguns dias, aí, às vezes final de semana, de jogar meu futebolzinho. É muita coisa, deixa pra lá. Eu queria muito aprender, mas leva muito tempo. Eu achei que isso fosse rápido. Eu achei que, sei lá, durante alguns meses apenas aí eu já poderia aprender, mas 20 anos para ficar bom assim, eu não sei se eu quero, acho que eu não vou não. Ok. Um dos meninos pediu pro pai matriculou, a partir dali da semana seguinte ele começou a estudar, e vida que segue. Passaram algum tempo, uma daquelas famílias precisou se mudar da cidade, e a família do menino que tocava os instrumentos acabou que continuou por ali, a outra família mudou, e depois o tempo passou, depois de um pouco mais de 20 anos exatamente, 25 anos mais ou menos, chega, eles estão adultos, né, com as suas famílias e tal, e aí, passado esse tempo, chega um convite, assim, muito bonito no envelope, estilo aqueles convites de casamento, sabe, com um selo muito bonito assim no envelope. E aí o filho daquele garoto, que agora já não era mais um garoto, né, ele já tinha lá mais de 40 anos, chega o filho de mais ou menos 11, 12 anos, exatamente a idade que ele tinha na época, com o envelope na mão, com um convite para ele. Era um convite
para uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado, que estaria se apresentando ali naquela região. E o garoto ficou até surpreso, falou: nossa, olha esse convite aqui, pai, que chegou para nós, e não sei o que e tal, né? Surpreso, mas a gente, né, é um negócio tão importante. Vai estar o governador, vai estar o prefeito, vai estar os artistas que a gente conhece vão estar lá, os jogadores de futebol, a imprensa, vai todo mundo cobrir esse evento e estão convidando a gente, assim, será que nós fomos sorteados? Aconteceu alguma coisa assim, né? E aí o pai olhou para aquilo e falou: pô, que legal, pô, você quer assistir, filho? Quer? E aí eles foram no Teatro Municipal, lotado, abarrotado de gente, e aí eles começaram começou a apresentação, e eles vendo aquilo, e o garoto se emocionando e tal, porque ele amava a música também. E aí chega uma hora que tem um solo lá de sax, né, de saxofone, e o músico dá um show, e ele era a principal estrela ali da orquestra, e quando esse cara começa a fazer aquela parte que era um solo na apresentação, o teatro todo, o pessoal se levanta ao final ali da apresentação dele e bate palmas e não sei o que e tal. E aí o garoto olha pro pai e fala: nossa, pai, que lindo isso daqui, que bom que, pô, né, que a gente, nem sei como que a gente foi convidado para isso aqui, e nossa, mas que maravilha, que bom que eu tô aqui. Aí ele pergunta pro pai dele: pai, mas quanto tempo será que leva para tocar igual aquele músico ali? Porque eu queria aprender, mas quanto tempo leva, será, para ficar tão bom quanto ele? E aí o pai olha pro garoto, a essa altura o menino não tinha percebido, mas o pai já estava chorando ali, todo emocionado. Aí o garoto olha e fala: mas nossa, você está emocionado com a música e tal. Aí o pai dele fala: olha, filho, deixa eu te explicar uma coisa. Nós recebemos o convite porque eu conheço esse músico. E aí o menino ficou ainda: nossa, pai, mas como assim você conhece, né? Nós somos de uma família simples aqui e tal, e você conhece esse músico, ele é um artista famoso e tal. E o pai dele falou: eu conheço ele. E aí o pai conta essa história, né, de quando eles eram garotos e tal. E aí o pai dele falou: olha, para aprender a ficar igual ele, você precisa estudar uns 20 anos. Só que tem uma coisa, nós somos amigos, na verdade, há muito tempo eu não vejo. E quando eles vinham para cá, ele lembrou de mim e falou: cara, eu quero que você vá lá, leva teu filho, tua família, eu quero te ver de novo e tal. E ele me mandou o convite. Só que por eu não ter feito, por eu não ter começado, a única coisa que resta para mim hoje é sentar e bater palma para ele. Porque eu não fiz nada, eu fiquei parado, eu achei que era muito tempo, eu não quis abrir mão daquelas coisas que eu gostava, e hoje a única coisa que me resta é bater palma para ele. Então, gente, isso aí é muito forte para mim. A primeira vez que eu ouvi isso fez um sentido enorme para mim. Eu comecei a lembrar de algumas coisas, alguns projetos importantes que eu havia deixado para trás, outros que eu já poderia ter feito e ter dado um up na minha vida assim, há muito tempo e não fiz, e que eu estava ali agora sofrendo para tentar recuperar o tempo. Eu lembrei de um momento que eu tive na minha vida. Eu, muito jovem, eu comecei a trabalhar em banco em 1994, cara. O que não existe? Como que era o mundo em 94? O Brasil estava sendo tetracampeão, né? A geração do Romário. O Ayrton Senna, foi um ano que ele morreu, inclusive. Muito tempo. Tô falando de 30 anos atrás. E eu era bem jovem, eu tinha lá 20 anos de idade, 21 anos. E eu me desenvolvi rápido ali, eu cresci relativamente rápido. Eu com 22 anos, 22 para 23 anos, eu já era gerente lá de banco. E aí, o banco que eu trabalhava, o Bamerindos, ele foi vendido para um dos maiores bancos do mundo na época. E continua sendo, né? As operações dele no Brasil aqui hoje não é tão importante, mas o Bamerindos foi vendido para o HSBC. O HSBC, ele é um banco inglês, que a sede dele era em Hong Kong, na China. Por isso, HSBC, Hong Kong Bank Corporation. E por que a sede era em Hong Kong? Porque os ingleses, eles venceram
a guerra chamada Guerra do Ópio, lá em 1800 e pouco, e eles dominaram aquela parte toda do litoral ali na China, porque eles queriam navegar e tal, e teve um acordo de mais de 200 anos que eles dominariam aquela região, e é por isso que aquela parte toda da China ali, ela é muito desenvolvida e capitalista, porque os ingleses tomaram conta. Por que eu estou te contando essa história? Por ser um banco mundial, cara, por ser um banco gigantesco, e eles compraram as operações do Bamerindos aqui no Brasil, eles abriram um plano. Olha só como essa história tem a ver com a minha vida, a história dos garotos. Eles compraram a operação aqui no Brasil e aí eles lançaram um programa de trainee que eles queriam pegar jovens executivos, ou seja, jovens que já eram gerentes, que tinham uma função já gerencial, para investir nessa turma. E qual era o que era o programa? Eles iam escolher algumas pessoas, uma quantidade assim até bacana, assim, uma quantidade boa de gerentes, enfim, que tinham que ser jovens, porque eles queriam investir na educação desses caras para eles crescerem como executivos do banco aqui no Brasil. O que era o programa? Ia ficar pelo menos um ano, rodando o mundo para conhecer os mercados. Então, você ia ficar 3 meses lá na sede do banco em Hong Kong, entendendo como funcionava o mercado na Ásia, o mercado de financeiro, o mercado de ações, a mesa de operação, todos os negócios. Aí você, nesses intervalos de 3 meses, você vinha uma vez por mês, pegava um avião, vinha para casa, ficava uma semana com a família, aí dali você saía da sede ali em Hong Kong, aí você ia para Nova York e ficava 3 meses em Nova York, ali Estados Unidos, entendendo, voltava, ficava uma semana em casa, e aí depois você ia para o Japão e depois passava mais um período na Europa. Ou seja, você ia conhecer o mercado, ia conhecer tudo no mundo sobre finanças. Só precisava ter, naquele momento, uma coisa para poder fazer parte do programa. Precisava falar inglês. E eu tinha tudo. As minhas referências dentro do banco na época eram excelentes. Eu era porque eu era moleque, assim, novo, solteiro, começando. Então os meus resultados eram muito bons. Eu recebia já várias destaques de resultado. Eu era jovem, solteiro, porque tinha algumas meninas que estavam bem também, mas às vezes ela é casada, tem filho. Cara, imagina, você ficar indo e voltando 1 ano fora de casa, as pessoas não queriam, né? Não é nem que o banco não queria, o banco também não dava essa preferência, mas o próprio profissional fala, não vou, cara, como é que eu vou deixar filho pequeno, marido, sabe? E mesmo os caras que já eram casados também, alguns falaram, pô, não sei, será? Então tinha tudo a ver comigo, que eu era bem jovem, eu já estava bem sucedido ali com relação ao meu crescimento dentro do banco, muito rápido. Tudo que o banco queria para investir num cara jovem, com a vida toda pela frente para poder trabalhar, só que eu não falava inglês. E aí eu perdi essa oportunidade, porque tinha que falar inglês, não dá para você ficar rodando o mundo sem entender nada. E eu tive a oportunidade, mesmo, lembra que eu falo sem mimimi? Porque eu podia falar, mas a minha infância também foi difícil, meus pais não tinham, eu sempre estudei escola pública, meus pais não tinham condição de pagar para mim e tal. Mas eu comecei a trabalhar com os 14 anos e eu tive alguns amigos meus, que eram meus amigos moravam, sabe, cara, na minha rua ali, cresceram comigo também, que tiveram a vida difícil, mas que eles se viraram e falavam inglês. Eu tenho um amigo lá da igreja onde eu frequento, que esse cara nunca teve grana para estudar inglês em escola. Sabe como que ele aprendeu a falar inglês? Ele começou a encomendar. A igreja que eu frequento a igreja adventista, ela é uma igreja que está no mundo inteiro. E o material que nós estudamos aqui, alguns materiais, ele é distribuído no mundo todo e ele tem outras línguas também. Esse meu amigo, ele encomendava em língua inglesa
algumas coisas que nós estudamos, só para ele treinar. Aí ele ficava comparando. Aí ele comparava o que está em língua portuguesa e língua inglesa. Aí ele assistia alguns programas de TV, ele se virou. Lembra que eu falo para vocês que sem mimimi, sem chororô, sem, mas para mim é difícil. O resultado, a questão é, eu tinha ali 22 anos e eu tinha gente que teve as mesmas dificuldades que eu e já falava inglês. Ou pelo menos entendia mais ou menos, para o cara pegar e o cara falar, vou me virar, eu vou participar do processo. Mas eu não falava absolutamente nada. E naquele momento, cara, eu perdi talvez a maior oportunidade da minha vida para eu... porque depois que voltasse, inclusive, se você fosse escolhido e aceitasse participar do programa, eu tinha que assinar um contrato com o banco que eu não poderia sair do banco pelos próximos 3 anos. Eu simplesmente não poderia. Porque o banco está investindo em mim e ele tinha planos para eu trabalhar como executivo ali dentro. Então imagina, uma empresa que vai gastar um dinheiro investindo para você aprender tudo que, sabe, durante um ano inteiro, e ainda o cara fala, e ainda você não pode sair, ou seja, ele te dá garantia de emprego ganhando muito, porque você vai trabalhar depois na diretoria do banco e tal. E foi essa oportunidade que eu perdi. Quando eu tive contato com essa história que eu contei para vocês, mas a primeira coisa que veio na minha mente foi esse caso, essa oportunidade que eu perdi lá com 22, 23 anos de idade. Então, eu sei que quando eu faço as minhas palestras por aí, as pessoas depois vêm em mim e falam, putz, cara, eu lembrei de uma situação e se eu tivesse feito, a minha vida hoje seria diferente. Se eu não tivesse entrado numa barca furada lá atrás, se eu tivesse seguido a orientação não sei de quem, minha vida seria diferente. Todos nós temos uma história dessa para contar. Todos nós temos. Mas a questão é o seguinte, lembra que eu falo? O que passou, passou. O nosso passado, ele só tem uma função na nossa vida. O passado, ele só tem uma função na nossa vida, que é servir como experiência, cara. Nosso passado, ele só serve como experiência. Para nós repetirmos e aprimorarmos aquilo que nós fizemos bem, que deu certo. Então você repete agora com maestria, você repete com... você só aperta ali alguns botões para o negócio, para você ter um desempenho melhor ainda. E o que não foi bacana, e o que não foi legal, para você deixar para lá. Serve como experiência. Não é para você ficar, mas poxa, como... Não, cara, foi a experiência. Essa foi uma experiência na minha vida. Uma forma para mostrar que, falar, cara, se prepara para o futuro, se prepara para oportunidades que ainda elas vão acontecer e você tem que estar preparado. Tem oportunidade que você só precisa estar no lugar. Você não precisa nem ter conhecimento, você só precisa estar no lugar certo. Outras, você precisa se antecipar. Tem coisa que nós fazemos, você fala, cara, mas será que isso aqui em algum momento vai dar resultado? Você tem que fazer porque aquilo é correto você fazer para o seu crescimento. Não é assim, mas e se não der resultado? E se isso não importa, só faça. Faça, porque, cara, eu trabalhei num lugar que o meu chefe falava assim, um diretor meu falava assim, vai com calma porque essa empresa é redonda. É uma empresa muito grande, um banco muito grande. Isso aqui é redondo. Hoje tem alguém pisando em você aí, cara, mas amanhã você pode ser o diretor dele. Cara, e é exatamente assim que acontecia lá. E a vida é assim também. Então faça as coisas que precisam ser feitas e deixa que o dia de amanhã a história vai contar ainda como vai ser. Só não sinta, cara, a dor do arrependimento. Só não, sabe, cara, só não deixa pra hora que você tiver lá, sabe, cara, com os cabelos branquinhos, não tiver muita força para fazer muita coisa, olhar para trás e não ter uma história legal para contar. Não ter nenhum legado. Então, essa dor do arrependimento aí, cara, não escolhe ela não, escolhe a dor do processo. Só existem duas dores, a dor do processo, que é, vamos lá, eu vou fazer, vai doer, porque eu não sei ainda como que é isso, então isso aqui todo dia tá me causando problema, mas tem que se apaixonar pelo processo.
Só tem duas dores, a dor do processo e a dor do arrependimento. Já que vai doer, cara, escolhe a dor do processo. Escolhe fazer todo dia um pouquinho. Escolhe todo dia, sabe, ter ali a atitude certa. E aí, cara, o resultado disso, a vida vai te mostrar. Agora, a única certeza que você já tem, e eu também, é a dor do arrependimento, cara, porque essa daí é complicada, conviver com ela. Então, eu quero que você lembre disso, dessa história, cara. E o problema de você ficar aqui nas lives comigo é que eu tô trazendo um problemão pra tua vida, porque quando nós somos ignorantes com algumas coisas, nós não sofremos, porque você fala, nem sabia também, tá tudo certo. Mas agora quando a gente começa a se deparar com algumas coisas, você não esquece mais. E aquilo vai te fazer sofrer se você daqui 10 anos lembrar do que nós estamos falando aqui, você não tiver feito nada e ver pessoas do seu lado que fizeram, você vai falar, putz, cara, teve um dia que eu participei da live com um cara, ele me falou isso, aí você vai ver a dor que vai te dar, cara. Então, era melhor você não ter ficado aqui comigo. Então, vamos lá, para os conceitos que eu queria compartilhar com vocês hoje, sobre esse negócio de fazer o que precisa ser feito, será que existe uma novidade? Será que existe uma novidade? Tem coisas que ninguém sabe. Não, cara, tudo já existe. A gente só não vai atrás, a gente só não estuda. O que tem, na verdade, são métodos, né? Para você, a tecnologia atrás são métodos novos. Mas, cara, a pegada, assim, a frequência para você conseguir isso, os caras há muito tempo já falaram para nós. Por exemplo, tem um cara que às vezes você ouve, aqui alguém sabe detalhes sobre a vida de Benjamin Franklin? Sabe quem foi Benjamin Franklin? O Benjamin Franklin, galera, esse cara nasceu em 1706. Eu vou resumir muito rápido, assim, mas só para você ter ideia de quanto esse cara é importante, a cara dele tá lá na nota de $100. Só para você entender. Família grande, ele era o 17º filho, sabe, de uma família meio bagunçada, de ralador, não era de uma família rica. Imagina alguém que nos Estados Unidos em 1700, cara, todo mundo ali, cara, não é os Estados Unidos de hoje que você olha ali. Ele inclusive participou, ele foi político, senador, ele participou, ele foi congressista ali, né? Ele participou diretamente do período da primeira Constituição americana, ou seja, era um período ali de só, cara, aquela coisa que a gente vê na TV de bang bang mesmo, era aqui nos Estados Unidos. Então era muita relação na vida desse cara. E por que ele ficou famoso também com essa parte das finanças? Porque esse cara, ele falava desde moleque, ele falava assim, ó, eu vou poupar dinheiro, eu vou guardar e eu vou me aposentar cedo, eu vou parar de trabalhar muito cedo. E ele começou a trabalhar com o irmão dele numa tipografia. Imagina, 17 irmãos, cara, uma família desse tamanho, mal dá para comer o dinheiro que o pai ganha e tal. Mas o interessante é que ele, realmente, esse cara, a história dele, diz que com apenas 47 anos, esse cara, ele já se aposentou. Pra você ter uma ideia, ele foi o dono, ele falava assim, ó, eu vou me aposentar cedo e depois eu só vou fazer o que eu gosto. Eu só vou fazer o que eu amo. E ele, tudo que nós sabemos sobre ele, aconteceu basicamente depois que ele se aposentou, depois dos 47 anos. Porque ele teve tempo para pensar, investir em coisas que ele realmente era apaixonado. E foi nesse período que ele fundou a Universidade da Pensilvânia. Então você fala, cara, a Universidade da Pensilvânia é lá do século, cara, 1700, Benjamin Franklin que fundou a Universidade da Pensilvânia. Esse cara, foi ele que inventou o para-raio. Putz, cara, para-raio. Foi ele que... o cara inventou a bateria, condensador, criou também as lentes bifocais, cara. Um cara que viveu em 1700 e pouco. Esses são alguns exemplos da vida de alguém que
criou tudo isso depois de se aposentar. Por quê? Porque agora ele não tinha mais que trabalhar para sobreviver. O trabalho dele era de desenvolvedor, ele era um cara curioso, ele foi cientista, entendeu? Por quê? Porque agora ele conseguia, ele já tinha dinheiro. Esse cara, ele vendeu tudo que ele tinha, transformou em dinheiro e começou a investir na ciência. E esse cara tem umas frases que eu juro pra você, não é força de, como é que fala? Não é verdade o que eu vou te falar aqui, né? Eu queria encontrar outro termo aqui. Algumas frases que esse cara tem, que eu tinha impressão que quem inventou essa frase foram pessoas da época dos meus avós, que meus avós falavam, meus pais também, eu achava que era frase aqui dos nossos dias. Mas foi Benjamin Franklin que falou isso lá em 1700 e bolinha. Então tem frase, por exemplo, que é muito famosa, por exemplo, tempo é dinheiro. Você já não ouviu essa frase? Mas eu tinha a impressão que era coisa nossa, tempo é dinheiro. É uma frase de Benjamin Franklin. Ó, nós estamos falando aqui do cara que é tão importante para os americanos, Constituição americana, foi esse cara que trabalhou ali nos bastidores, atuou no Congresso para poder sair a primeira Constituição americana, o cara que se aposentou muito cedo, que sabe do que está falando. Então essas frases é do cara. Então se tem alguém que a gente precisa dar ouvido, é para um cara desse. Então olha o tipo de frase: tempo é dinheiro. A outra frase dele: riqueza é resultado de tempo e poupança. Gente, tem muita, dá para fazer uma live só sobre isso aqui. Riqueza é resultado de tempo e poupança. O que esse cara tá falando, gente? Tudo que nós estamos fazendo aqui durante essas semanas inteiras é um pouquinho por dia. É isso que ele tá falando, é um pouquinho por dia. Não adianta você querer achar que vai ficar rico de uma hora para outra. Até dá hoje em dia nos nossos trabalhando pela internet, às vezes é muito rápido, né? As coisas acontecem muito rápido. Mas o que ele está falando? Ele está dizendo o que aconteceu com a vida dele. Ele fala, ó, ele começou desde garoto, ó, todo mês eu guardo um pouco, todo mês eu guardo, todo mês eu guardo, depois de 10, 20, 30 anos você está rico, cara. Só que hoje você vai falar, mas depois é muito tempo. Cara, não importa. É todo dia um pouquinho. Se você conseguir guardar um montão, acontecer alguma coisa na tua vida, ok. Mas se não acontecer, vai chegar um momento que você vai ter uma vida confortável. Então ele fala, é tempo e poupança. Ih, acabou minha bateria aqui, ó. Acabou minha bateria aqui que eu tava iluminando aqui a minha... E deu uma baixada aqui na luz aqui, mas fica em paz, vamos embora. Então, na época dele não era caderneta de poupança. Poupança é o conceito de guardar a grana, tá, gente? De poupar, de guardar. Outra frase: se você pensa em ser rico, pense em economizar tanto quanto em ganhar. Cara, olha isso aqui. Se você pensa em um dia, cara, ter a sua independência financeira, tanto quanto pensar em ganhar mais dinheiro, você tem que pensar em poupar. Não dá para você só pensar numa coisa sem a outra. É fazer enquanto você tem saúde mais grana e guardar o máximo possível para esse negócio, para os juros compostos fazer sentido e multiplicar teu dinheiro. Outra frase do cara: a preguiça anda tão devagar que a pobreza facilmente o alcança. Me parece, inclusive, que aqui ele está parafraseando o texto que nós lemos de Provérbios um dia desse Salomão. Que Salomão fala, olha, eu estava andando e passei perto, na frente da casa de um preguiçoso, o muro está todo quebrado, o mato está alto, sabe? O mato está crescendo na porta dele, a casa está toda, pintura toda zoada, e o cara está lá olhando para o céu, deitado na rede. Preguiçoso. Outro texto que ele fala que o ladrão, ele alcança a vida do preguiçoso. O Benjamin Franklin está te falando isso aqui, cara. A preguiça anda tão devagar que a pobreza facilmente a alcança. E é exatamente isso. Não tem mágica, não tem, sabe? Cuidado com as pequenas despesas. Olha a lição, cara, de um cara que viveu há 4 séculos antes de nós. Cuidado com as pequenas despesas. Uma pequena fenda pode afundar um grande navio. O que ele está falando aqui? Qual é a grande lição que tem aqui por trás? Se você não faz orçamento, provavelmente uma boa parte da tua riqueza, cara, vai pelo ralo.
Ele está falando, um grande navio, ele não afunda porque estoura tudo de uma vez. É uma pequena fenda, um buraco de um prego, que começa a vazar água, aí você não dá atenção. Você fala, ah, mas isso daí não tem problema não. Ah, cara, é só R$10 aqui que eu paguei numa besteirinha que eu não tinha pensado. Ah, é só, sabe, isso, só aquilo. É só uma prestaçãozinha aqui. Estou pagando juros aqui, mas não tem problema não. É muito pouco. E a hora que você mal percebe, você já está completamente falido. Você está todo endividado. Aquele monte de parcelinha pequenininha no teu cartão de crédito agora já tomou todo o seu crédito. E você não tem mais crédito. O que você tem agora é compromisso só. Paga juros e paga juros. Ele está dizendo isso. Cuidado com as pequenas despesas. As pequenos buraquinhos que você acha que isso aí é besteira. Esse negócio, dia após o dia, dia após dia, ele afunda teu navio, cara. É isso que esse cara que viveu há quase 400 anos atrás de você, antes de você, tá te dizendo. Olha outra coisa aqui, que isso daqui é outra, cara, outro tapa na cara. Cedo na cama, cedo no batente. Faz o homem saudável, próspero e inteligente. Olha só, parece até uma rimazinha, né? O que ele está falando? Dorme cedo, acorda cedo. É claro que aqui eu tenho que dar um desconto, porque ele não vivia nessa doideira que é dos nossos dias, né? Na época dele nem energia elétrica tinha, eu sei lá, cara, era muito precário. Então a vida, ela era diferente. Quando o sol se colocava, se punha, ficava à noite, eu imagino que 8 horas da noite, 8h30, o próprio cérebro, porque as luzes estão apagadas, o cérebro começa ele começa também a te colocar para dormir, né, cara, a descansar. Então, eu imagino que nesse aspecto aqui eu vou te dar um descontinho, a gente tem que vigiar melhor isso, que para ele pode ser que fosse mais fácil, mas olha a lição que tem aqui, gente. Dorma mais cedo, acorda mais cedo. E aí, biologicamente, já é provado que a regeneração celular ela acontece na madrugada, sono profundo. E não adianta se você dormir 2 horas da tarde, eu durmo à tarde porque eu trabalho à noite. Eu sei que hoje em dia é difícil, mas não é a mesma coisa. Então esse cara tá falando, se você for dormir mais cedo, a hora que aprenda com as galinhas isso aqui, né? Uma das poucas coisas que a gente tá liberado a viver como galinha é isso aqui, ó. Você já percebe? O sol se põe e as galinhas já vão se arrumando para dormir. E cedinho, cara, 4h30 da manhã, a desgraça do galo tá lá cantando, te acordando. Porque, cara, essa é a natureza. Se nós fizéssemos iguais, nós teríamos muito mais saúde e disposição. Imagina, cara, 6 da manhã, você ralando já. Às 9 da manhã, a hora que o mundo tá acordando, você já produziu muito. E essa é uma frase dele. Cedo na cama, cedo no batente. Faz o homem saudável, próspero e inteligente. Outra frase. Pessoas que são boas em arranjar desculpas, raramente são boas em qualquer outra coisa. Cara, não é sobre isso que nós falamos aqui em 2024. Quem é bom para ficar só, mas veja bem, é que para ele foi fácil, pro outro não sei o quê, e se coloca como vítima, esse cara tá falando, provavelmente, cara, pessoas que são boas em ficar dando desculpas, elas não são boas em mais nada na vida, só nisso. Outra frase, se queres saber o valor do dinheiro, tenta pedir emprestado. Por que ele tá falando isso aqui, cara? Quando você não tem grana, é difícil arrumar. E quando quando alguém te empresta, esse cara vai te cobrar muitos juros. Na nossa época aqui é o banco. Na época dele ainda era meio diferente. Lembra que todo mundo andava com revólver na cintura lá, ó, Estados Unidos, 1700 e pouco. Cara, se você não paga, os caras vão lá e te matam, filho. Roubam, invadem tua casa. Então ele tá falando, ó, você quer saber, cara, o valor disso daqui? Tenta pedir emprestado para você ver como é difícil. Então o que ele está querendo dizer? Quando você recebe o dinheiro como resultado do seu trabalho, dê valor a isso. Não sai gastando de qualquer jeito. Pensa primeiro, sabe? Tenha orçamento, prioridade. Pega pelo menos uma parte ali, cara, e guarda para você. Porque isso você deveria dar muito mais valor. Enfim, tem outras frases dele aqui
mas eu quero adiantar porque eu falei para vocês que eu queria falar algumas coisas aqui do Napoleão Hill, para a gente poder, que é mais contemporâneo, né? Então, o Napoleão Hill, que escreveu o livro Quem Pensa Enriquece, ele também tem umas coisas bem, bem bacanas. Nós até falamos um pouco sobre isso aqui, mas eu quero ir por essa linha para a gente finalizar nosso bate-papo de hoje aqui. Então, o Hill ele vai falar, primeiro, o livro Quem Pensa Enriquece, o Napoleão Hill ele era um jornalista que acompanhava, ele era meio que o... Putz, cara, eu ia falar que ele é meio Léo Dias, mas não é, não. Eu ia desmoralizar o Hill. Na verdade, ele era um jornalista meio que investigativo. Sei lá, a gente podia falar que ele era um jornalista hoje que acompanha economia, na verdade, né? É que eu falei do Léo Dias porque o cara que sabe da vida de todo mundo, mas na verdade ele era um cara que acompanhava a economia na época. E ele queria saber como é que as pessoas ficavam muito ricas e tal, os ricos daquela época. E aí o Andrew Carnegie, né, que era um dos homens mais ricos, bilionários daquela época, o cara que era o mestre do aço. Hoje você vê, né, tudo que se faz, você precisa de aço, cara. E esse cara, ele era o barão do aço, é o cara que dominava Estados Unidos, começo ali antes do século XX ainda, desenvolvimento, subindo prédio, e esse cara dominava o aço, imagina. E o Napoleão Hill quis fazer uma entrevista com ele, falar, cara, como é que você ficou rico? E na verdade, esse cara desafiou e bancou uma pesquisa que o Hill ficou, falou, sai perguntando para todos os milionários que você conhece, para você ver que a fórmula para ficar rico é a mesma, todos eles usavam basicamente a mesma. E esse livro, ele traz esses dados para nós. Ou seja, a receita para basicamente todos os caras que são muito ricos é a mesma. E ele fala, e aí o Napoleão Hill, depois de passar 2 décadas aqui estudando, acompanhando a vida desses caras, escreve esse livro, Quem Pensa Enriquece, que ficou tão famoso. É um livro muito... é autoajuda, o que está ali, não sei, mas é um jornalista contando o resultado da pesquisa dele de 2 décadas, acompanhando a história e vivendo próximo desses caras, entrevistando os homens mais ricos da época dele. Então, gente, ao invés de ver um livrinho de novela, de não sei o que, de repente vale a pena você ler o livro Quem Pensa Enriquece. Alguém aqui já leu esse livro? Só, assim, conhecer, quase todo mundo já ouviu falar nele, né? Mas alguém já leu? Coloca eu aí, só para eu saber se alguém já leu esse livro. É uma recomendação que eu estou dando para você ler, tá bom? Mas eu vou trazer aqui alguns conceitos do livro que são bem interessantes para nós. Então, legal, alguns já leram o livro. Cara, é a receita. Receita é a mesma coisa. Hoje em dia, você pega alguém que é confeiteiro aí, que, enfim, cozinheiro. Você pega assim, receita de bolo de cenoura com chocolate. Cara, hoje existem variações. Se eu pedir para 10 confeiteiros fazer um bolo de cenoura com chocolate, bolo de cenoura com aquela cobertura de ganache, né? Que é aquele chocolatinho por cima ali para dar aquela... Se eu falar para 10 confeiteiros diferentes, para 10 confeiteiros fazer um bolo de cenoura para mim com ganache, cara, cada um vai colocar o seu toquezinho especial ali. Mas na prática, cara, o final da história, todo mundo vai usar uma receita muito parecida para fazer a massa com farinha, com cenoura, com sal, com não sei o que. Você tá entendendo? Então, no final de contas, é bolo. A receita, quem inventou, quem fez primeiro o bolo de cenoura, sei lá, cara, o cara fez esse bolo, o primeiro cara que fez esse bolo viveu há 500 anos antes de nós, aí a avó passou para a mãe, que passou para a filha, que passou, e nós fazemos o bolo até hoje. Então, a receita, ela é a mesma. Isso que eu quero dizer para vocês. O que esse livro traz, que são conceitos centenários, a receita continua sendo a mesma. Só que em 2024, nós vamos colocar ali alguns ingredientezinhos
a tecnologia que vai acelerar os processos, a forma de fazer, mas a receita é a mesma. Então, cara, tem alguns clássicos que a gente precisa ler para reforçar conceito. Então, algumas coisas bem importantes que ele fala no livro. Então, a primeira coisa, ele traz aqui alguns princípios de riqueza que esses multimilionários na época, não é nem que eles falavam, né? Que o jornalista, o Napoleon Hill, ele observou na vida desses caras. Então, uma das coisas que ele fala é o pensamento. Ó, o que eu escrevi no livro para depois você pegar o livro lá com calma. O pensamento, ele dizia, é o começo de tudo. Tudo que existe no universo um dia foi uma ideia na cabeça de alguém. Isso significa que tudo que você quiser conquistar em sua vida terá de vir de um pensamento ou de uma ideia. O conceito ele parece simples, mas não é. Basta tentar manter um pensamento na cabeça por algum tempo e verá que isso é muito difícil. Porque os pensamentos eles vêm e vão, não é, gente? Por isso que você tem que ter um bloquinho aí de anotações. Eu tenho, gente, cara, eu tenho que deixar meu arsenal sempre do lado aqui para que eu precisar mostrar para vocês. Tá no meu outro aparelho de celular aqui. Eu tenho um bloco de notas que eu tenho mas um monte de coisas anotadas. De ideias, de conteúdo para eu fazer vídeo, ideias para eu empreender alguma coisa, de alguma coisa assim, sabe, algum conceito que eu quero estudar sobre aquilo, nome de curso que eu quero, sabe, eu só tenho o nome, eu já coloco ali. Vai ter um monte de coisas. Por quê? Porque as ideias, elas vêm e vão, o pensamento, ele vem e vai embora. De madrugada. Então é legal, às vezes você deixa um bloquinho de nota ali. Cara, eu tive um insight, cara, e agora só que eu esqueci. E era uma coisa que era uma solução para um problema que eu tenho aqui, mas eu esqueci. Então, tenha um bloquinho de notas, um caderninho, que seja do jeito que você achar melhor. Veio o pensamento ali, a ideia que é uma coisa boa, vai lá e anota. E é isso que ele está falando. Que parece simples, mas não é, porque os pensamentos eles vêm e vão. Mas lembra que eu falei para vocês da frase que a gente tem um martelado na tua cabeça aqui, que pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, a geração provoca a ação provoca nossos resultados. É o que o cara está falando aqui há mais de 100 anos. Tudo começa num pensamento. E aí você pega aqui, por exemplo, o Henry Ford. O Henry Ford, que é o cara que inventou, começou os primeiros automóveis. Se você pensa, a frase também muito famosa, né, que às vezes a gente nem sabe de quem era, mas era do Ford, ó. Se você pensa que pode ou não pode, você está certo. Então está falando aqui de novo do pensamento. Se você acha que você é um bosta, se você acha que você é um pobre coitado, se você acha que você é vítima da sociedade, se você acha que alguém tem que te sustentar, que o governo tem que te pagar 10 tipos de bolsa, por causa da tua raça, por causa do teu peso, por causa da cor dos teus olhos, por causa disso, tá? Não importa, gente. Se você pensa que isso é uma coisa, que você é isso, você tem razão. Agora, ele está dizendo o contrário também. Se você pensa, cara, que você pode ser aquele cara que eu tô te provocando a escrever na carta, se você pensa que pode emagrecer 20 quilos e correr São Silvestre, o Ford está dizendo, você pode. Se você pensa que as suas dívidas ficaram para trás, mas que você vai conseguir resolver porque você está aprendendo isso, você vai conseguir. E eu podia ficar listando aqui o dia inteiro, você entendeu muito bem. Cada um de nós temos os nossos desafios aí, a missão de resolver alguns BOs aí na vida. Só que ele está dizendo, se você acha que não dá, você tem razão. Se você acha que dá, você também tem razão. Por quê? Porque começa aqui no pensamento, começa na crença. Você ficar acreditando que você é medíocre, que você é burro, que o outro é melhor que você, beleza, tá tudo certo. Agora, se você, cara, chega à conclusão e pensa que fala, não, cara, eu só não sabia como, mas agora eu sei, o que eu não sei eu vou aprender, você vai voar. Você entendeu? Então, cara, isso é muito verdade. Um pensamento ele pode aumentar ou diminuir a sua autoestima,
dependendo da direção que você vai adotar isso. Então, o Rio, o Ford, cara, esses caras que viveram muito tempo antes de nós, o Ford, inclusive, se você estudar sobre a história dele, quando ele começou a compartilhar a ideia dele de construir a ideia do automóvel, ele era tido como idiota. As pessoas riam, não só riam, ele chegou a ser processado pelo Congresso americano, por causa disso. Porque ele tinha que levar lá para falar, olha, né, tinha que levar o projeto, então tinha todas umas coisas que funcionavam diferentes da nossa época aqui. Mas o cara falou, não, cara, isso vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E hoje, olha o mundo automobilístico para onde foi, a partir da ideia do Henry Ford. Você entendeu? Outro conceito que o Rio traz no livro aqui, que é o desejo. O desejo, ele é o combustível que manterá vivo o seu pensamento. Então, olha só, gente, a construção disso. Eu falo para você, ó, vigia o pensamento. Então, você pensou em algo, se você não tiver um desejo muito forte sobre aquilo que você pensou, esquece, você não vai dar conta. Tem que ter, cara, tem que ter um desejo, porque ele está falando que o desejo é um combustível para manter vivo o seu pensamento. Quando se deseja algo de toda a sua alma, ó, é de toda a sua alma, e com toda a sua força, isso fica muito mais fácil de ser realizado. O desejo vai deixar o pensamento gravado em sua mente. Lembra-se de quando você era criança e tinha um desejo de ganhar algum presente no Natal ou no seu aniversário e até sonhava algumas vezes com ele? É sobre isso que eu estou falando. Aquela coisa de você ficar meses, cara, sonhando, nossa, quanto tempo falta para o Natal, e será que eu vou ganhar? Aquilo ali fazia parte da tua vida. Sabe o que estava acontecendo ali? E que hoje a neurociência traz isso de uma forma com mais clareza para a gente estudar, e que eu tenho falado praticamente todos os dias para você. Ó, quando você tem o desejo e fica pensando no dia do seu aniversário, ou no dia do Natal. Lembra que eu falei para você de fechar os olhos e pensar o que a gente recebe de presente da natureza? Dopamina. E é o que esse cara não entendia sobre dopamina há mais de 100 anos. Então ele fala do desejo. Então ele fala, quando você deseja, algo acontece dentro da sua mente. E hoje nós sabemos o que é. A ciência, ela né, depois de estudar tudo isso, ela nos diz o que é. É o neurotransmissor, a dopamina, que ela te empurra para você receber a recompensa que você tanto deseja, que você tanto quer, certo? A outra coisa importante que ele traz aqui, a autossugestão, que a gente tem falado sobre isso aqui também todos os dias. O que é esse troço? Ó, você tem que ser o que você pensa e convencer a si mesmo de que é capaz de tudo que você pensa. Então, lembra que eu falei? Você tem que transformar a sua identidade. Não é colocar a meta, eu quero sair das dívidas. Cara, você vai ficar sofrendo. Agora, eu vou agir como alguém que não tem dívida. Aí é diferente. Porque a tua ação, você sendo já a pessoa que você deseja ser lá na frente, você começar a agir desde agora, sair das dívidas, emagrecer, seja lá qual for o teu grande objetivo, ele vai acontecer, porque todos os dias você vai agir como se fosse alguém que não tivesse mais o BO. E naturalmente, aos poucos, 1% por dia, você vai chegar lá. Tá entendendo? Outra coisa que ele traz aqui, outro princípio que é muito importante, a fé. Cara, tem que acreditar. Não dá para duvidar, tem que acreditar. Então, a fé é sem dúvida o sentimento principal para realizar os seus sonhos e objetivos. Ter fé é não desistir nunca de seus objetivos, é acreditar ser uma questão de tempo que as coisas cheguem até você. É acreditar mesmo que as condições se mostrem adversas. Porque a fé é isso, cara. Eu creio em Deus, mas eu nunca vi Deus. Você fala, cara, você é doido. Como é que você pode, às vezes, passar uma vida inteira acreditando em algo sem você ver? Isso é fé.
Fé é aquilo que você sente mesmo sem ver. Então você precisa acreditar demais, mas tem que acreditar muito, tem que viver isso para que isso, sabe, que seus sonhos eles tenham, para que seus sonhos, seus objetivos aconteçam, se realizem na tua vida. Se você ficar fazendo, duvidando, vou fazer porque só, cara, não adianta, você vai perder tempo. A crença negativa vai reforçar na tua mente, porque você vai falar, tá vendo, eu tentei, não deu certo. Por quê? Mas porque você estava fazendo de qualquer jeito, você estava fazendo sem fé. Você só faria, só ia continuar se as condições fossem favoráveis. Não, fé é fazer isso, cara, não importa como, eu vou fazer. E o último princípio que eu separei do livro do Napoleão Hill aqui é a persistência. A persistência anda ao lado da fé. Se você persiste após uma grande derrota, significa que você tem fé. Então, as grandes vitórias, galera, ela acontece depois de muito tempo. Você pega atleta, vida de atleta. O cara, ele treina 4 anos às vezes, cara, 4 anos para ele correr 100 metros, que dura 10 segundos na prova dele, na Olimpíada. O cara se preparou 4 anos. E tem muitos que se prepararam 4 anos e ele nem se classificou para a Olimpíada. Aí ele vai de novo e de novo. E isso é fé, é persistência. Não importa se, mas já está dando certo. Não, cara. O dar certo é lá na frente. Tem coisas que nós desistimos e damos o nome daquilo de fracasso. Isso aqui foi, fracassei. Mas na verdade você não fracassou, você só parou no meio do caminho. Você não foi até o fim para saber se ia dar certo ou não. Então você dá o nome de derrota para aquilo que você desiste. Isso está errado. Desistir não é estar derrotado. Você só parou no meio do processo. Você não sabe. É igual curva de juros. Você guarda dinheiro, guarda. Passa um monte de tempo. Você fala, cara, o Eduardo falou que isso aqui ia multiplicar e não está dando certo. Só que aqui no livro tem uma parte que eu te mostro a curva dos juros. Você fica um tempão ali, parece que não faz muita diferença. Daqui a pouco, a curva ela sobe e multiplica. Então você precisa fazer isso de forma persistência. Mas lembra, a persistência, o Salomão dá um nome diferente para isso. Ele dá o nome de diligência. Diligência não é só repetir as coisas, porque você pode estar fazendo tudo errado, ficar repetindo, você só vai estar cavando para baixo, vai afundar a tua vida. Tem que ser diligente, que é a persistência com sabedoria. Perceber no caminho, isso aqui não deu certo, deixa eu ver com quem já fez e deu certo, eu vou corrigir aqui, mas não vou parar. Tá certo? Então, galera, eu quero terminar, eu vou fazer rapidinho, mais 10 minutos aqui, quero passar alguns conceitos para vocês e a gente termina. Nós temos algumas desculpas nas nossas vidas para não fazer as coisas, para ficar justificando o porquê que a gente não vai fazer. E para acalmar nosso coração, para você não ficar se sentindo um idiota, para não ficar se sentindo um derrotado. Aí nós damos algumas desculpas para nós. Desculpa número 1. Isso daí não é tão importante. Isso também não era tão importante. Você tá por dentro ali, chateado, tá se sentindo mal, tá se sentindo pequeno, mas pros outros, você tenta se convencer, não, mas isso daí não era tão importante assim também, não. Então, tudo bem, deixa pra lá. Cuidado com isso daí, cara. Isso vai te machucar mais ainda. É comum adiarmos tarefas que não nos parecem importantes, por não serem urgentes ou por serem desagradáveis. Lembra que eu falo? Valorizar processo. E estarem relacionadas a metas de longo prazo. Se fosse para resolver minha vida amanhã, eu começava. Mas você está falando que isso daí vai demorar 10 anos, então deixa para lá. Cuidado com isso. Porque igual a história do mundo... Acho que voltou, deu uma travadinha aí. Então cuidado, porque da mesma forma que eu contei a história dos garotos aqui para você, 20 anos passa, cara. Aí você vai escolher se você vai estar se apresentando e recebendo palmas ou se você vai estar sentado batendo palmas para alguém. Cuidado com a sua decisão. Segunda desculpa. Primeiro preciso fazer não sei o quê. Sabe aquela coisa de você ficar achando que
Não, primeiro eu vou pagar minhas dívidas, depois eu começo o meu problema, meu plano aqui de educação financeira. Ah, não, cara, primeiro eu vou resolver não sei o quê, primeiro eu vou fazer não sei o que lá. Isso é procrastinar, é deixar para amanhã aquilo que você já sabe que não vai fazer nunca. Não faça isso. Não tem esse negócio. Primeiro deixa terminar o ano, aí no ano que vem eu começo. Segunda-feira eu começo. Primeiro eu preciso resolver umas coisas aqui, depois eu vou ler o livro, depois eu vou fazer o curso. Essa é uma desculpa terrível e que nós damos a nós mesmos o tempo inteiro. Terceira desculpa. Preciso saber mais sobre o assunto para depois começar. É a nossa insegurança. Nós temos muito medo de dar errado e nos decepcionar conosco mesmo. Mas você está aprendendo aqui, nós estamos falando que não tem esse papo de dar certo ou dar errado. Só tem que fazer, cara, tudo é experiência. Então esse negócio de falar, não, primeiro eu vou estudar, eu vou fazer todo o curso do Eduardo, eu vou ler todos os livros. Aí eu falo, beleza, agora vai lá e começa. Aí você fala, não, mas peraí, é que agora ainda falta, eu comprei um outro curso aqui, eu vou fazer agora. Tem gente, inclusive, eu conheço, eu sou desse mundo de treinamento, de curso. Tem gente você vai em evento, tem gente que vai no mesmo evento de educação financeira, de empreendedorismo. O cara vai vários anos, vai várias vezes no ano, mas ele não se mexe, ele não sai do lugar, porque ele tem medo. Tem medo de o que é na cabeça dele dar errado. Ele não tem a manha de colocar o pé na água para ver se o mar abre ou não. Então a gente fica dando essas desculpas. Não, eu preciso saber um pouco mais sobre isso, não vou começar. E aí você não começa, o outro doido, que nem sabe muito sobre nada, vai lá e começa a fazer, começa. Aí dá lá, cara, 3 meses, você olha para trás e fala, pô, mas essa ideia era minha. Eu tive essa ideia e o cara que pegou e fez. Mas por quê? Tá cheio de gente que é menos competente do que a gente, mas tá voando porque a gente fica com esse negócio de não, mas falta, eu ainda vou começar. Aí, cara, já foi, já passou, já deu o time. Então tem gente aqui, por exemplo, que é muito competente em alguma coisa, que está pensando em ter renda extra e às vezes ele fala, cara, eu tenho certeza que se eu conseguisse me comunicar com as pessoas que moram, por exemplo, no meu bairro ou na minha cidade, eu ia fazer uma boa grana aqui com a minha habilidade. Eu sei lá, cara, eu sou eletricista. Eu sou bom, cara, o meu trabalho é bom. Meus clientes me chamam para fazer de novo, me recomendam para outras pessoas. Só que eu tô aqui enrolado, precisava ganhar mais grana. E aí você pensa assim, poxa, se eu tivesse um canalzinho na internet, se eu abrisse aqui um videozinho no Instagram, ficasse falando do meu trabalho, mostrando o meu trabalho, eu acho, e rodasse um tráfego pago, ou seja, fazer as pessoas que moram nos bairros próximos de onde eu estou, se eu fizesse essas pessoas saberem que eu existo, eu ia ter bastante cliente, eu ia ganhar bastante dinheiro. Mas eu acho que eu preciso saber, eu preciso entender um pouco mais sobre internet. Vou fazer uns cursos aí, depois eu começo. Isso é medo, isso aí é insegurança. A única coisa que você precisa fazer é abrir a câmera. Mas eu não sei falar, então eu preciso fazer um curso de oratória. Cara, não precisa. Isso aqui é treino, ó. O que eu faço com vocês todo dia é treino. Treino de oratória, eu erro. Às vezes eu dou umas travadas. Às vezes a gente quer dar uma gaguejada, repete palavras, tem vício de linguagem. Mas é treino, eu estou treinando aqui, ó. Tem gente que julga, tem gente que olha e fala, não gostei do estilo do cara, aí eu não venho mais, tá tudo certo. Mas você vai construir uma rede de apoio de pessoas que gostaram da sua história, de como você trabalha, e é com elas que você vai continuar. Então, esse negócio de eu preciso saber mais sobre isso para depois eu começar, isso é um erro tremendo que vai te paralisar. Então, cara, seja lá o que for que você está a fim de fazer, começa a fazer. É a história do perfeito, do feito é melhor do que perfeito. Só começa, não importa, vai começando. Entendeu? Abre aí o canalzinho simples mesmo, se é o caso, né? Tô dando um exemplo aqui. Faz o seu negócio ficar conhecido para todo mundo, deixa as pessoas saberem. Vai lá e faz. Só isso, entendeu? Quarta desculpa. Eu tenho muita coisa para fazer agora e eu não tenho tempo. Cara, essa é uma desculpa enorme. Essa é uma desculpa tremenda que a gente fica dando ela o tempo inteiro. Eu não tenho tempo, não dá para fazer isso agora, eu vou guardar. Eduardo, eu tô vendo tua live aqui, mas o dia que der, cara, eu vou entrar lá, vou fazer as aulas.
O dia que der, eu vou praticar, porque lembra que eu falo para vocês? Só conhecimento não liberta nada não, cara. Só ficar aqui estudando, aprendendo o que eu tô te falando e não mudar nada, você vai continuar com a dívida só crescendo, porque as suas atitudes vão continuar as mesmas. Então, cara, para com isso. Para com isso de que, um dia eu vou começar. Um dia eu vou fazer. Um dia, cara, um dia você vai morrer, bicho. Um dia você não vai estar mais aqui. Um dia eu também não vou estar, não estarei mais. Não é um dia, é agora. Não é hoje, é agora. Agora é agora mesmo. Você entendeu? Essa é uma desculpa que nós damos a nós mesmos para ficar justificando o porquê, a nossa insegurança. Porque por trás disso tudo tem as crenças de que nós não podemos. Nós carregamos essas crenças de que nós somos limitados, de que se não der certo, já teve tanta coisa que não deu certo na minha vida, e se mais essa não der, aí eu vou me machucar. Por quê? Você tem a crença que alguém, ou de alguma forma, isso faz parte da tua vida, de que você é limitado, de que isso aqui é para outro, não é para você. Cara, não existe isso. Inclusive as crenças que nós temos, cara, a maior parte delas nem nossas são. São crenças dos nossos pais, são crenças de amigos, crença que nós recebemos a partir de coisas que nós vemos, assistimos, convivemos. Nem suas são, cara. E a gente fica aí às vezes ali, cara, preso a esse tipo de coisa, achando que não é assim mesmo. Não vou começar não, porque se não der certo, já viu, né? Você entendeu? Aí você se diminui, olha pro outro sempre com admiração e olha pra você, pro espelho, como alguém subalterno. Não, cara, não existe isso. Tá cheio de gente meia boca, bem sucedida, porque o cara, ele tem uma autoestima, não tem aquelas piadinhas que a gente faz, brincando com os outros, fala, rapaz, uma coisa eu sei, a tua autoestima é elevada. Na verdade, você tá sendo sarcástico com o cara, porque às vezes o cara, ele tem um padrão que pra sociedade é uma pessoa feia, mas age como uma pessoa mais linda do mundo. Aí você fala, nossa, e você tá aqui julgando, e a pessoa tá lá fazendo, daqui a pouco explode, sabe? É bem sucedida, e você fala, e você ainda tá aqui bem na média, né? Ou seja, medíocre, e avaliando ainda quem tá voando, que tá cagando para o que você pensa. Por quê? Porque ela não acreditou que ela é limitada. E nós temos esse problema, nós damos muitas desculpas para poder justificar o porquê que nós não vamos fazer as coisas. Porque no fundo nós não queremos nos machucar, você não quer se machucar, você não quer, sabe, assim, falar, cara, não quero, vai ser um processo meio doloroso, vou ficar mexendo com esse assunto de novo, ficar olhando para minhas dívidas, ter que negociar, conversar com a família, com o marido, com a esposa, vai dar briga, não sei se eu quero mexer com isso não. Deixa um pouquinho para frente, porque eu acho que eu vou ter um aumento de salário aqui, aí se eu conseguir esse aumento, for promovido, aí eu vou conseguir negociar, aí eu estudo. É ou não é? A gente pensa nisso e vai jogando pra frente, cara. Isso aí é uma tremenda besteira. Vai por mim, beleza? E a última desculpa, que é pra gente encerrar aqui nossa live de hoje. A quinta desculpa é: desejo mudar, mas eu me esqueço de fazer isso o tempo inteiro. Desculpinha. Nossa, eu esqueci. Olha, cara, você me falou, é mesmo. Eu tinha que abrir as aulas lá, mas eu esqueci. É desculpa. Isso daí é desculpa. Por quê? Porque esquecer, todo mundo esquece. Então anota. É só você anotar, colocar alarme. O meu pai tem 78 anos. Ele toma lá um monte de remedinho lá durante o dia que ele precisa tomar. Cara, meu pai às vezes está aqui em casa, toda hora o alarme no celular dele começa a tocar. Aí ele fala, é hora do remedinho tal. Aí ele fala, agora é hora de tomar água. Porque a cabeça de uma pessoa com 78 anos não é mais igual a de alguém com 25. Ele já tem as dificuldades dele. Só que ele é inteligente. O que ele faz? Ele usa a tecnologia. Ele fala, pra que eu vou ficar aqui? Chegar no final do dia e falar, caramba, eu não tomei água hoje. Isso vai prejudicar minha saúde, tá me deixando... Você entendeu? Então o que ele faz? Ele coloca o dia inteiro, assim, o celular dele. Cada uma hora e meia começa a tocar um negócio. Uma hora é um remédio que ele precisa tomar, e na maioria das vezes é para lembrá-lo que ele precisa tomar água. E aí, cara, qual o problema? Ele fala, beleza, eu não tenho uma memória hoje boa como eu tinha quando eu era jovem, mas eu tenho a minha tecnologia, o celular, eu tomo água do mesmo jeito, então não é desculpa.
Não é desculpa para falar, ai, nossa, esqueci de fazer uma comida mais saudável, esqueci de fazer minha atividade física, esqueci de tomar água, esqueci de guardar a moedinha todo dia. Não é, isso aí é desculpa. Isso é desculpa, gente. Você entendeu? Então, você só precisa começar. Tem que começar. Não importa as condições. Não importa se está chovendo, se está sol. Não importa se tem dívida, se não tem. Não importa se ganha salário mínimo ou se ganha 10 mil reais por mês. Realmente não importa. O que importa é você não dar desculpas. O que importa é você fazer aí o seu bolo, cara, usando a receita. Não inventa a receita. Não fica achando que você é mais, sabe, eu sou mais esperto que todo mundo. Tudo que tá aí é coisa do passado, eu vou fazer do meu jeito. Fazer do seu jeito é burrice. Já tem regra, já tem receita para tudo, galera. Você pode sim dar o seu toque especial. Pega a receita, fala, não, vou dar uma pitadinha aqui na receitinha, vai ficar legal, é isso aí. Agora, para que sofrer, querer ser teimoso, querer falar, não, mas o meu jeito eu vou fazer só... Não tem aquelas pessoas que assim, vou fazer só do meu jeito, do meu jeito, do meu jeito. E aí você sofre, toma cabeçada, acaba não ouvindo os conselhos das pessoas que já passaram por problemas iguais os seus, não ouve conselhos. Você quer conselheiro, lembra que eu falei lá de Salomão? Isso aqui é conselheiro. Pessoas que têm experiência no assunto que você está querendo dominar é conselheiro. Tem que ouvir, cara. Tem que ouvir. Tem um monte de livro, cara. Os livros são maravilhosos para encurtar caminho. Tô te dando a dica de um livro de alguém que viveu há mais de 100 anos. Que tem lá, tem a receita do bolo. É a mesma coisa, faz a receita para ver se o bolo não sai. Mas a gente quer duvidar, a gente fala, não, eu vou mudar tudo, quero fazer do meu jeito, porque eu sou... Aí, cara, a gente fica ali, tendo aquela vidinha medíocre, passa décadas, a gente continua se achando o cara, mas não evolui em nada, criticando todo mundo e com uma vida triste. Enquanto isso, os outros, cara, estão lá, enquanto isso... As pessoas estão voando, cara, estão voando porque elas não ligam para isso. E aí, cara, as coisas estão paradas na sua vida. Você entendeu? Então é o seguinte, nós vamos indo fechando aqui. Eu não sei se seu nome está aqui como Danlu, não sei se é Danlu mesmo ou é só é o nome aí do seu canal, tá pedindo pra gente indicar bons livros. Seguinte, cara. Primeiro, vai lá, Danilo, primeiro, vai lá na área de curso. Você já acessa a comunidade lá ou não? Você já deu pelo menos uma olhada nos cursos que eu coloquei pra você? Faz assim, primeiro, acessa a área de treinamento. Faz o curso lá de negociação de dívida, baixa os 2 livros que eu deixei lá. Esse aqui tá de graça para você. Lições, o Danilo provavelmente você é mais novo aqui, A hora que termina a live, você vem aqui no link da bio aqui do canal e entra lá, clica no link Brasil Sem Dívidas. Você vai cair numa página explicando o que é o projeto, que é um projeto de educação financeira gratuito. Você vai clicar ali. Na página, você clica lá dentro, em qualquer botão, vai jogar você na nossa comunidade dentro do WhatsApp, a comunidade Brasil Sem Dívidas. Lá dentro, eu esqueci ontem de colocar, eu vou repostar o tutorial lá, mas é só você, qualquer coisa, você vai rolando para cima, porque vai ficando para trás as mensagens. Tem um tutorial que eu ensino como é que você acessa a área do aluno, como é que você abre a tua conta lá na academia da Full Trader. E é de graça, tá bom? Lá tem coisa que é paga, mas o nosso módulo Brasil Sem Dívidas é 100% gratuito. Você vai entrar lá, vai acessar, vai se matricular no módulo Brasil Sem Dívidas, aí ele abre para você 100% gratuito. Lá já tem um curso de renegociação de dívida. Embaixo da primeira aula tem 2 livros para você baixar. Esse aqui, que é meu, e um outro livro meu chamado A Bíblia da Renegociação das Dívidas. Leia os 2 livros, assista às aulas. Cara, se você fizer só isso, você já vai ter
lido pelo menos uns 20 livros que eu li na vida, de conhecimento que eu adquiri e trouxe ali tudo organizadinho para vocês. Mas, além disso, cara, você tem o próprio livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, é muito bom. Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, é muito bom. Porque eles estão alinhados com o que eu estou falando para vocês aqui de comportamento, de pensamento. Um outro livro que eu estava estudando com a turma aqui, Hábitos Atômicos, é um livro fantástico que ele fala de comportamento. Enfim, aí durante a nossa jornada eu vou passando outros para vocês, vou estudar alguns livros juntos com vocês aqui. Tá bom, gente? Então é isso. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana. Aproveita o final de semana para dar uma estudada, tá bom? Lá nas aulas. Vai lá e faz o que precisa ser feito. Não deixa o tempo passar. Porque o nosso bem mais precioso não é o dinheiro, é o tempo, cara. Dinheiro, hoje eu não tenho, amanhã eu vou lá e faço a correria, aprendo aqui as coisas e consigo. Tempo não. Tempo não volta. Fechou? Grande abraço, fiquem com Deus. Nós nos vemos na segunda-feira, às 7h30 da manhã, se Deus quiser. Um abraço. Fui.